O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá a todos vocês, estamos com o programa O que é Direito é Direito, que passa aqui no canal da TVD Notícias, para você que nos assiste. Telespectadores, estou hoje com uma convidada, Gabriela. Gabriela é resumo de mãe Fortaleza, aquela mãe que teve a função de cuidar de uma criança muito, muito querida, que é o Aquiles. Gabriela vai falar sobre os desafios de ser mãe de autista. Quais os desafios que ela teve perante a maternidade. E o programa Que é Direito é Direito vai passar para vocês que nos acompanham uma história, uma vida e como ela realmente é. Não é isso, Gabi? Isso mesmo, Jana. Gabi, te agradeço pelo convite. Você que é uma referência de mãe para mim, que sempre lutou. Gabriela deixou a sua vida por muito tempo para dedicar a essa maternidade, né, Gabriela? Isso. Conta um pouco dessa sua história, Gabriela, para que as pessoas em casa possam entender e também se motivar com essa luta sua que é constante, que eu acompanho há muitos anos, de conseguir fazer valer os direitos do Aquiles. Então, Janaína, eu gostaria de começar com um provérbio, africano, que fala que uma aldeia precisa de uma aldeia para educar uma criança. Mas quando essa mãe descobre que essa criança, o seu filho é especial, a aldeia desaparece. Fica só a mãe. É a mãe que fica na maioria das vezes, a mãe que leva, é a mãe que acaba sendo sobrecarregada na maioria das vezes, né? Quando eu soube que eu ia ser mãe de um filho autista, não foi fácil. Não foi. Tem muitas mães que falam que, quando eu soube que eu ia ser mãe atípica, eu aceitei de primeira. Não, isso não existe. A gente entra na fase do luto, porque nenhuma mãe quer ter um filho especial, a gente quer um filho tipo capa de revista, né? Não que o nosso filho seja desagradável, mas a gente quer, o melhor para o nosso filho. E quando a gente descobre, o nosso mundo acaba. A Gabriela, ela é pedagoga de formação, estudou muito, fez a sua faculdade e ela lutou muito para que ela tivesse essa condição para se preparar para ser mãe de um autista, né? Porque realmente a dificuldade, acredito, né, Gabi, pelo meu trabalho, pela rotina, que nenhuma mãe quer que um filho sofra preconceito, seja ele qual for. E nós temos hoje realmente, bonito seu início do Provérbios, que essa aldeia, de repente, se esvazia e temos só a mãe e o filho. Muitas das vezes a própria família, não aceita isso. Às vezes fala, eu não posso ir com meu filho porque ele vai dar uma alteração. As crianças já fazem. Eu costumo dizer que mãe atípica, eu não uso esse termo. Eu uso uma mãe forte, uma mãe fortaleza, porque uma criança, todas são especiais. Algumas mais, outras menos. E então, essa tua história, com certeza vai fazer muitas mães que não entendem o que está passando. E me fala assim, como foi assim, depois dessa descoberta, todo esse luto que você passou, quais foram os seus principais desafios? Porque entre um diagnóstico, que normalmente leva um tempo, e entre um tratamento, e nós sabemos que hoje é tudo muito caro, né, Gabriela? Isso. Além de ser caro, testes, atendimentos clínicos, nós temos hoje uma dificuldade de questão de saúde pública em si, né? Escolas preparadas, às vezes, para receber, que nós temos hoje a lei que tem a inclusão dessas crianças. Conta um pouco aí para o pessoal em casa, Gabi. Isso.
Quando nós descobrimos, né, que não, ele é autista, o neuro relatou, no começo a gente acabou levando um susto, né, porque ele foi medicado de uma forma que, se eu tivesse dado os 2 comprimidos para ele, eu teria matado o meu filho, na época. E quando a gente descobriu, a gente começou, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Que passo que eu tenho que dar? Como que eu vou ajudar o meu filho? Né? A gente tá no luto, na fase do luto. É aí que a gente tem que se levantar a cabeça. Não, eu não posso. Eu tenho que erguer minha cabeça porque ele precisa de mim. Né? A gente foi atrás de ajudas, de neuro. O meu filho faz acompanhamento na Unicamp até hoje. Desde os 2 anos de idade, ele tem 12 anos. Faz o acompanhamento lá até hoje, com neuropediatra, setor de obesidade, psiquiatras. E eu falo, não é fácil. Não é fácil porque tem uma cobrança, né? Na lei é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Tá tudo ali, é direito, é tudo. Mas quando você vai na prática, você vai em busca, você tem muitos desafios. Não é nada fácil. Eu acompanho não só a vida desde pequeno do Aquiles, que é um amor, uma criança que eu amo muito, mas como ele de várias crianças, né, Gabi? E a Gabriela também acompanhei criança. Verdade. E eu acho que quando você fala que o direito é bonito, realmente, o direito é lindo, quando a gente tem a nossa Constituição Federal, quando a gente tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, mas eu vejo o tamanho da burocracia, o tamanho da luta que essas mães passam hoje para conseguir um atendimento digno, humano e principalmente aonde não se vê essa criança como um cifrão. Hoje em dia nós temos um super diagnóstico do autismo e muitas pessoas estão enriquecendo à custa desse diagnóstico. E isso é uma coisa muito triste. E a Gabriela vai falar no segundo bloco sobre esse caminho que ela percorreu, essa pedreira que ela subiu, para vocês verem o que é ser mãe de uma criança autista, mas que além dela ser autista, ela continua sendo uma criança. Então a gente vai para um breve intervalo e retorno para falar sobre essa vida da mãe de um autista. Imagine aquele momento. A entrevista decisiva, o casamento do melhor amigo, a premiação. Tudo depende da confiança que você transmite. E nada dá mais confiança do que vestir-se com excelência. Na Galvani, nós cuidamos disso. Você escolhe o visual perfeito. Nós entregamos a qualidade e o caimento perfeitos. Concentre-se no que importa. Deixe a elegância conosco. Galvani, aluguel de trajes masculinos. Sua história, nosso estilo. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. A verdadeira sofisticação está nos detalhes. Na H. Oferecemos mais do que produtos, oferecemos uma experiência, um ambiente exclusivo, atendimento personalizado e peças de qualidade que refletem o seu estilo. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. H. Moda masculina, uma experiência única. Retornamos com o programa O que é Direito é Direito para falar com a mãe do Aquiles. Gabriela é mãe de uma criança autista que hoje é um adolescente, que lutou muito. São 12 anos que ela vem em busca de melhorias para o seu filho, em relação à condição clínica, em relação à educação,
em relação aos direitos que nós todos sabemos que existem, direitos que estão contidos em todas as nossas leis, seja ela da Constituição, seja ela do ECA e entre outras. Mas Gabriela nem sempre conseguiu fazer valer os direitos do seu filho. E ela veio falar um pouco para você que conhece uma mãe, ou que você é uma mãe ou um pai que tem alguém com autismo na sua casa. Gabriela, eu me lembro quando você precisou de vaga em escola, porque se a lei permite, que existe a lei de inclusão, e durante muito tempo você lutou para conseguir essa vaga, e acompanhei os seus perrengues, você sempre muito brava para garantir esse direito, não ficava, ia atrás de promotoria, ia nas escolas. Como foi lidar? Porque assim, eu lembro de algumas vezes, não só você, várias mães queixam, que chegam e falam assim, mas é o direito do meu filho, eu chego lá, parece que eu estou implorando por uma vaga. Já não chega essa condição de fragilidade em querer o melhor para o seu filho e você ainda tem um preconceito, Gabriela? Existe realmente esse preconceito? Ou você acha que as escolas e as pessoas que trabalham estão aí preparadas para receber uma criança que precisa de um auxiliar junto, de um atendimento ali dentro da sala diferenciado? Olha, Janaína, na minha opinião, eu vejo que, né, o sistema adquiriu essa lei da inclusão, a criança é obrigada, né, tem que incluir, entendeu? Na minha visão, o Aquiles, para mim, estaria estudando do 1º ano ao 5º na PAI. Porque ali eu acho que se ele tivesse do 1º ano ao 5º na PAI, ele teria esse respaldo todo, né? Já estaria tudo ali. Fono, psicólogo, TO, entendeu? O acompanhamento pedagógico ali. Mas por essa questão de inclusão, né? Nem todas as escolas estão preparadas para isso. Nem todos os profissionais são capacitados para lidar com o seu filho, né? E às vezes a gente deixa o filho, a gente fica olhando, você vê o teu filho ali de canto, você vê que as crianças às vezes desfaz, mas não por maldade. É que às vezes a gente não ensina, né, os nossos filhos a lidar, a gente não fala para os nossos filhos, né, como do diferente, do né? diferente, do autismo. Né? Dessa inclusão. E eu passei uma dificuldade muito grande no começo desse ano, porque o Aquiles terminou o 5º ano numa escola. E as 2 escolas que eram oferecidas para ele, oferecia risco não só para ele, como para os outros, as outras crianças, caso ele se desregulasse. Né? Mas aí foi aquela luta, você vai na escola, você 2 anos ali, o ano que vem ele vai vir, o ano que vem ele vai vir, aonde a diretora te dá a vaga, mas a secretaria te nega, porque aí ele vai precisar de um profissional de apoio, só que eles não querem te ceder o profissional de apoio. Sim. Entendeu? E você tem que ir atrás, você tem que lutar, você tem que procurar outros meios. Não é porque eles te falou, não tem. Você não deve baixar a cabeça, você tem que ir ao limite, entendeu? Eu falei, não, meu filho tem que estudar aqui, ou ele estuda aqui, ou ele não estuda. Mas se ele não estudar aqui, você vai ser presa. O conselho tutelar vai atrás de você. O conselho tutelar vai ser... Mas não tem a vaga. E que se eu for presa, quem que vai? Entendeu? Aí você vai matricular em uma escola até aguardar a vaga nessa escola, mas você não vai mandar para a escola. Porque para ele tá matriculado, né? No caso dele, sim. Mas para ele tá matriculado. Aí você vai matricular, a escola te fala, não, a gente não tem a vaga mais. Aí fica naquele jogo de empurra. Não, ele não é do estado, não é do município, não é do estado, não é do município. Não é o bairro, aí o bairro que atende. Aí olha o bairro, não, mas só que o meu bairro fica ali. Onde uma escola que não é adaptada para receber, no caso, uma criança que precisa de uns cuidados mais focados, né? E também, Gabi, em relação, tenho visto muito mães pedindo aquele benefício, né? Que depois que a lei determinou que
autistas têm direito a um benefício, dependendo da faixa, dependendo da condição. E você buscou um benefício, e esse benefício você teve que passar também por uma pedreira, né, Gabriela? Foi a primeira... Para conseguir esse direito também foi bem difícil, né? Foi. Primeira vez que eu tentei foi negado, né? Não atendia os padrões porque trabalhava, mas se eu não trabalhar, quem que vai cuidar? Quem que vai cuidar? Não tem dinheiro para comprar o remédio, não tem dinheiro para terapia. Como que vai fazer, né? Aí foi onde eu deixei de ser CLT e passei a dedicar ao Aquiles. Aí eu fui conseguir, né, o benefício deles, né, o benefício dele, depois de um bom tempo. Tipo, 10 anos que nós descobrimos o autismo, tem 4 meses que eu consegui o benefício. Porque realmente acaba se parando a parte burocrática é muito difícil, né, Gabriela? Porque hoje existe realmente, acredito, um super diagnóstico a respeito, onde nós temos aí muitos profissionais competentes que conseguem trabalhar, mas por experiência, né, tanto com os nossos clientes, como estudo também. Quanto tempo você acredita que para fechar o diagnóstico do autismo foi necessário, Gabriela? Isso você começou com ele bem pequeno, Com 2 né? anos, né? Eu comecei essa descoberta, essa luta, essa busca, demorou cerca de 7 anos. Para fechar um diagnóstico? Não, ele é realmente autista, ele é nível de suporte 2. Para ter tudo. Para ter tudo laudado, né? Como ele faz o acompanhamento na Unicamp. Na Unicamp, que é uma referência, Isso. né? Porque eu vejo que hoje chega para mim às vezes, acho que para vários colegas também que trabalham com essa questão, meu filho tem autismo, mas você fez? Fiz um exame, fez um outro, fez um teste, em 3 meses fechou um diagnóstico. Isso acaba assim assustando um pouco, porque, como você disse, os medicamentos que são dados podem intoxicar, pode causar algumas coisas. E dos 2 anos do Aquiles, que você percebeu que ele não falava, não foi isso? Ele era uma criança que não conversava. Começou a chamar atenção e depois foi vendo, e foram 7 anos para fechar de fato um diagnóstico que tem o grau dele, a medicação certa, que ele está já em tratamento todo esse tempo com um grande suporte que é feito na Unicamp, onde você vai semanalmente para lá para fazer esse acompanhamento. E depois dessa luta, hoje com 12 anos, você pode dizer que o seu direito é como mãe de um filho autista e que os direitos do seu filho está sendo assistido, Gabriela? Não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. O meu filho ainda, nós estamos aguardando, né? Tanto no particular quanto no município, vaga para fono, né? Porque ele fazia tudo o acompanhamento na PAI e aí abriu um outro centro e a demanda é muito grande de crianças, né? Que necessitam. Isso, né? Por conta desse diagnóstico. E meu filho está na lista de espera em questão de fono, né? Tanto particular quanto municipal. Mas ele tem sido bem assistido, né? Os terapeutas dele hoje, sabe, eles dão todo o suporte que ele precisa, né? Mas eu e o Flávio, nós vemos que nós 2 não recebemos esse suporte. A lei fala, né? Garantir suporte aos pais, né? Mas nós não recebemos. Nós temos suporte hoje porque nós pagamos. Particular, psiquiatra, nós pagamos para nós, terapia, né? Mas se eu falar que o município, né, o SUS, Sistema Único de Saúde, oferece para os pais, não oferece. Porque quando a criança é diagnosticada com autismo, tem que ser oferecido para os pais, né, esse apoio, né, como lidar, como tratar, porque geralmente acaba sobrecarregando a mãe. É a mãe, porque a função do pai qual é? Levantar e trabalhar, chegar, perguntar como é que foi, quem que leva nos médicos,
A mãe, quem que leva na terapia? Quem que espera? A mãe se anula, É a mãe. né? Entendeu? E é isso aí, gente. Esse é um testemunho de uma mãe. E eu quero agradecer vocês. E a Gabriela vai encerrar com uma mensagem para você que passa pelas mesmas condições que ela. O que ela pode te dar de apoio? Gabriela, encerra o programa, por favor. Eu tenho para falar para vocês, a partir do momento que vocês notarem alguma coisa de diferencial no seu filho, não espere o diagnóstico ser fechado. O quanto antes vocês correrem atrás, lutarem, vai ajudar no desenvolvimento do seu filho. Hoje o meu filho tem 12 anos, mas começou a falar com 5, né? Porque eu sempre fui atrás, sempre lutei, sempre incentivei. Então é isso, não deixe o luto tomar conta de vocês, porque ele precisa da gente, né? O nosso filho precisa da gente, precisa que a gente esteja bem para ajudar eles. Então não deixe o luto tomar conta.